E aí, você tem medo de agulhas? Você é daquele tipo de pessoa que quando chegava a campanha de vacinação morria de medo? Mas você sabia que as vacinas são muito importantes para o nosso processo de imunização e sem ela nós estaríamos suscetíveis a muitos micro-organismos? E você sabia também que em determinados processos da nossa imunização a ação tem que ser rápida porque a gente precisa ser salvo? E aí vem substâncias muito diferentes da vacina, que são os soros. Mas peraí, qual é a diferença entre o soro e a vacina? Quer saber um pouco mais? Fica ligado, assista esse vídeo até o final, se inscreva no canal, garanta um like, faça um monte de coisas boas para me ajudar aqui no Vida de Professor. Enquanto isso, a gente vai aprendendo um montão de informações. Então fiquem ligados aí, roda a vinheta! Salve humanoides do Gorila da área, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vida de Professor. Prepare-se para ser a próxima espécie imunizada, evoluir e dominar o mundo. Já tomamos muitas vacinas durante a nossa vida e às vezes uma mesma vacina teve que ser repetida em primeira, segunda e terceira dose. E pode ser também que você teve a necessidade de fazer uso de algum soro para salvar a sua vida. Mas vamos discutir agora qual é a diferença entre os soros e as vacinas. As vacinas criam respostas imunológicas de longo prazo e os soros já trazem respostas imunológicas imediatas e a gente não consegue guardar essas informações nas nossas células de memória. Então, no nosso organismo, lá no nosso sistema imunológico, a gente tem as células de memória que conseguem guardar as informações para nos proteger. Nós nos protegemos daquilo que a gente chama de antígeno, são micro-organismos e substâncias estranhas. E o nosso sistema imunológico pode nos proteger através da produção de anticorpos ou de N outras situações, como por exemplo a fagocitose. Só que para a gente ter uma carta de anticorpos muito vasta de muitos micro-organismos que existem, a gente precisa guardar isso dentro de uma célula de memória. E essas células de memória são ativadas através do nosso próprio contato com o antígeno e também através das vacinas que nós recebemos. Então, desde o nosso nascimento, quando a gente toma aquela vacina que cria aquela marquinha no nosso braço, até a nossa fase adulta, até os idosos que tomam anualmente algumas vacinas, nós estamos criando, relembrando e recriando nossas células de memória com essas vacinas. Então a vacina ela traz frações de antígenos, traz substâncias dos antígenos que não nos vão causar a doença, então no seu formato inócuo, no seu formato reduzido ou algumas partículas de determinado antígeno, como é a vacina do HPV, que traz a cápsula envoltória daquele vírus e não o vírus inteiro com seu material genético, para que o nosso corpo reconheça e ao reconhecer saiba produzir um anticorpo, e quando a gente produz o anticorpo a gente tem a nossa defesa e sabe dessa informação guardando-a nessas células de memória. E assim a gente constrói o nosso sistema imunológico. Porém, existem situações onde nós ficamos expostos a determinadas toxinas, a determinados antígenos, que a gente precisa de uma resposta imunológica, precisa de anticorpos muito rápido. Demanda tempo a produção de anticorpo por meio desse reconhecimento, como é o contato com o antígeno ou com a vacina. Então, nesse caso, é hora da gente fazer uso dos soros. Então, o soro é aquela resposta imunológica rápida, imediata. E como o soro traz o anticorpo e essa resposta rápida e imediata, o nosso corpo não precisa produzir o anticorpo, então a gente não ativa as células de memória quando a gente faz uso dos soros. Mas como o soro é produzido? O soro é produzido através da extração de toxinas da difteria, do tétano, do botulismo, ou através das peçonhas de serpentes, escorpiões, aranhas, taturanas, que são animais venenosos e que... Obrigado, cachorro. E que, caso a gente entre em contato com essas toxinas e venenos, a gente vai ter um risco grande de evoluir para óbito. Então, nesse caso, o soro é produzido. Como ele é produzido? Ele é liofilizado, diluído e injetado, depois de coletado, num cavalo, que é um animal de grande porte. E aí, esse cavalo vai receber doses graduais no período de 30 dias, 40, para ele sofrer uma hiperimunização. Depois... Meu Deus...
Depois o cavalo vai sofrer sangrias, então vai haver retirada do sangue desse cavalo, porque o interesse para nossa defesa e produção do soro está no plasma sanguíneo desse animal. E aí existe uma técnica de plasmaferese que devolve as hemácias para o cavalo para que ele não sofra tanto com essa extração de sangue, e o plasma do cavalo ele sofre um processo onde todos os anticorpos produzidos para aquele determinado veneno, para aquela determinada toxina, são separados, então o soro é produzido. E aí, utilizando essa técnica, por exemplo, aqui no Brasil, o Instituto Butantan, que é um instituto de referência para a produção de soros e também de algumas vacinas, eles conseguem produzir, por exemplo, soro antibotrópico para acidentes com a jararaca, por exemplo, o soro anticrotálico para acidentes com a cascavel, o soro antilaquético para acidentes com a surucucu, o soro antielapídico para acidentes com a cobra coral, muito venenosa, o soro antibotrópico laquético para acidentes com a jararaca, jararacuçu, cotiara ou surucucu. Então existem alguns soros que são polivalentes. Soro também antiaracnídeo, o antiescorpiônico e também o soro antilomina, que é para acidentes com as taturanas. Além desse, tem soros, por exemplo, antitetânico, antirrábico, antidifitérico, antibotulínico A, antibotulínico B, antibotulínico A, B, E e o soro antitimocitário. Então é isso aí, hominoides. Fiquem ligados nas campanhas de vacinação, não deixem os cartões de vacina de vocês atrasados. Vamos reforçar aí o nosso sistema imunológico. E em caso de acidente, corra para um hospital mais próximo para que você receba aí o soro que, infelizmente você acabou tendo contato com essa toxina ou com esse veneno. Mande as suas sugestões, deixe comentários de temas, siga o Vida de Fessor nas redes sociais, tem muita coisa bacana acontecendo lá no Instagram do Vida de Fessor. E desde já, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham, obrigado meus alunos pela força de sempre aqui no canal. O Vida de Fessor vai ficando por aqui, até a próxima aí, tchau!